Eu fui quase arrebatada pela paz agora. Sejam todas muito bem-vindas, mulheres. É uma honra servir vocês. Hoje eu coloquei essa camisa azul intencionalmente para honrar o legado da mulher que vai nos trazer a palavra hoje ao tempo de mesa. Eu tive a honra de estar na casa dela e falar mais uma vez, pela segunda vez, com a mãe dela. A grande mulher que está aqui já conosco, que vai nos trazer a palavra hoje sobre finanças, é a Silvia Gaiardo. Eu me emociono só de lembrar de tantos momentos, Silvia, que a gente já viveu, viver a jornada da alma feminina e agora ter a honra de participar do bastidor é grandioso. A última jornada foi bem forte para o bastidor, vivemos grandes curas e desbloqueios, e eu tive a honra de ver a Silvia viver um processo lindo. Eu não só vi, como eu participei desse processo lindo que ela viveu, e a Silvia, gente, é uma grande mulher. Eu olhei o processo dela de fora, eu falei, Deus, se fosse comigo, eu não conseguiria suportar o que ela está vivendo, esse processo que ela está vivendo. Então, embora, Silvia, tu talvez nem saiba, tu já me ensinou muito, principalmente a permanecer. Porque as rajadas, gente, as rajadas que essa mulher toma, olha, se eu sinto a pressão estando perto da nossa liderança, pensa essa mulher. Então, é uma honra tê-la conosco aqui hoje, Silvia. Tu é uma grande mulher, eu reconheço a grande mulher que tu é. Nunca se esqueça disso, eu aprendo muito contigo, muito. Gente, pensa numa tempestade acontecendo, e ela aqui, ó, bem como eu conduzi a abertura do nosso tempo de mesa, e ela assim, ó, fluindo, e eu olhando de fora, meu Deus, eu tava louca já nessa hora, eu ia estar louca. Por isso, gente, que dentro do corpo, cada uma de nós vai servir o seu propósito e seu chamado. E estar nesse ambiente é muito poderoso, porque aos poucos a gente vai descobrindo como a gente vai servir ao nosso chamado. Então, Silvia, tudo contigo, é uma honra. Novamente, eu não canso de falar, é uma honra tê-la aqui conosco hoje, falando sobre algo tão relevante para as nossas vidas, que são as finanças. O microfone é todo teu. Bom dia, mulheres. Como vocês estão? Obrigada, Cris, pelas palavras, mas como eu já mencionei para você e repito agora aqui de forma aberta também, a Cris é uma pessoa que me inspira muito e também aprendo muito com ela, aprendo muito com todas, né? Porque quando a gente tem um coração ensinável, a gente aprende com todas, a gente aprende com quem já está há mais tempo, a gente aprende com quem está chegando, a gente está todo o tempo aprendendo, desde que nós estejamos abertas para isso. Então, obrigada, gratidão pela oportunidade também, né, de estar falando aqui. Eu não costumo entrar com tanta frequência no tempo de mesa, devido às demandas e rotinas, mas sempre que eu consigo encaixar, eu estou aqui, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, como a Cris mencionou, hoje eu vou trazer um pouquinho, uma visão, um direcionamento da minha área, que é a área de gestão, né, para vocês. E algo que está diretamente ligado à ordem, que eu acompanhei ali, vocês já tiveram essa semana, né, conteúdo sobre ordem, não tem como a gente olhar para o financeiro sem falar de ordem. E também não tem como olhar para o financeiro sem falar do nosso emocional. Porque assim como a alimentação, que eu sei que é um chamado especial que a Cris tem com relação à alimentação, eu tenho com relação a finanças, tudo, cada pilar tem a sua ligação emocional. Assim como a alimentação tem a sua ligação emocional, o financeiro também tem. Então, eu quero trazer hoje justamente essa visão, porque quando que um investimento ele é intencional ou ele é puramente uma decisão emocional?
essa consciência, essa diferença que eu quero fazer vocês refletirem hoje, olharem para isso, né? As suas decisões na rotina, na semana, elas estão sendo intencionais ou elas estão sendo emocionais? Por uma questão, às vezes, até de compensação. E aí a gente acaba se auto-sabotando nas finanças. Porque hoje o mercado, a mídia, todo mundo fala muito sobre romper a escassez, porque isso e aquilo, aquele outro, e aí algumas pessoas, por não ter o entendimento do que é romper a escassez de fato, às vezes acaba se auto-sabotando e fazendo investimentos ou compras que não são realmente, de fato, algo que vai agregar na vida delas, né? Então, qual que seria a diferença de um investimento intencional e um investimento emocional? As decisões de investimento por consciência e não por emoção. Por consciência, vai ser tudo aquilo que vai gerar um fruto para você, que vai ter um retorno para você, seja de curto, médio ou longo prazo, mas é algo que vai ter, né, ali um retorno, enfim. E isso, no caso, é por consciência. E uma decisão, um investimento por emoção é quando é algo dispensável. E aí a pergunta que fica é, quando você vai fazer uma compra, um investimento, você para fazer essa análise? Tipo assim, eu realmente preciso disso aqui ou não? Um exemplo, quando a gente faz um investimento em si mesmo, né? Um investimento pessoal, um investimento em algum negócio. Aqui nós temos várias mulheres que são empreendedoras e as que não são empreendedoras certamente já olharam para isso, tipo assim, eu tenho vontade de ter um negócio, no que eu poderia empreender? Então, um investimento em um negócio é algo que vai te dar um retorno, que vai fazer multiplicar, né, esse recurso, esse dinheiro. Investir em bens, e aqui no investir em bens é onde a gente precisa observar com mais atenção, porque é onde às vezes a gente acaba escorregando entre o se permitir e o romper a escassez. E aí então entra o impulso emocional, que é por carência, ou validação, ou compensação. E a compensação é uma das maiores vilãs do nosso financeiro. Eu mesma já caí nessa armadilha, digamos assim. Porque hoje eu tô triste, vou dar uma volta no shopping, vou comprar algo para me agradar, para me presentear, porque eu mereço. Essa questão de eu mereço, ok, você merece, mas dessa forma você também está tendo a vida que você merece. Porque realmente, de fato, você precisava daquilo ou é algo dispensável? Então, é esse nível de consciência que a gente precisa ter quando olha para o financeiro. Porque a liberdade financeira, ela não é poder comprar tudo, ela é poder escolher de forma consciente aquilo que constrói o futuro que Deus confiou a nós. E claro, Deus nos criou para sermos abundantes e prósperos, mas para nós sermos abundantes e prósperos, nós justamente temos que ter essa visão e essa consciência de gestão e administração de recursos. Porque eu já vi e conheci muitas pessoas, e eu, inclusive, por um período, já fui essa pessoa, onde, por exemplo, assim, eu comprava muitas roupas, calçados e tal, mas eu não tinha experiência do que era estar num restaurante de qualidade, num restaurante alto padrão. Ou seja, eu achava que eu era abundante porque eu comprava muitas roupas e calçados, mas eu não tinha nem a experiência do que era fazer uma viagem. Então, essa percepção de abundância, tipo assim, o mundo tem muito mais a oferecer para nós do que simplesmente coisas materiais. E a abundância é mais um estado de presença do que realmente, de fato, dinheiro na conta.
Dinheiro na conta é importante? É, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Mas a sensação aqui dentro, no caso, né, é aquela questão interna de abundância. Porque eu posso ser abundante vivendo experiências que realmente, de fato, vão elevar o meu nível de consciência e não simplesmente achar que eu sou abundante por ter um closet cheio de roupas, calçados, bolsas e não estar vivendo, não estar desfrutando da vida, de uma vida de qualidade. Numa ambiência de pessoas que também têm essa visão, que fazem o dinheiro multiplicar ao invés de só ir pelo ralo. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou trazendo? Eu percebo a Cris aqui, tipo, né? Então, e aí quero trazer para vocês também a diferença. O que é da escassez, o impulso e a consciência, né? A escassez diz eu não posso. O impulso diz eu mereço agora. A consciência diz eu escolho porque isso será alinhado ao meu propósito. Então, com essa visão, eu quero trazer para vocês justamente esse questionamento e essa percepção. Quando você compra algo, você está comprando porque está triste, você está comprando porque está com um sentimento de rejeição e está buscando alguma aprovação, você está comprando para provar valor para algo ou para alguém, porque o problema não é comprar, o problema não é o produto. O problema é tentar curar uma necessidade emocional com uma solução financeira. E aí depois chega no final do mês, falta dinheiro para pagar alguma coisa que você se comprometeu em pagar, e aí você fica, mas aonde foi? Eu não dou conta, eu não consigo. Mas se você parar para olhar o seu mês, quem aqui não tem o hábito de fazer um levantamento do mês, eu sugiro e deixo isso também como tarefa para vocês. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês 2 tarefinhas, tá? Mas já vou adiantar aqui. Uma delas vai ser justamente vocês fazerem esse levantamento dos custos, dos gastos de vocês no mês. Eu sou contra aquela questão de anotar cada centavo, ficar controlando ali, anotar o cafezinho, anotar o chocolate. Não é isso, tá? Não é isso. Quando eu trago na minha consultoria de gestão financeira, eu trago a seguinte visão e percepção. Você precisa fazer uma administração definindo percentuais do seu recurso. Entra ali tal valor, beleza. Desse valor, eu pago ali as despesas fixas. Quem tem um financiamento de casa, por exemplo, ou aluguel, carro, ou enfim, né, esses custos fixos. O restante do valor que sobra, dividir ele em percentual. Tantos por cento eu vou utilizar no meu mês para eu desfrutar, tantos por cento eu vou investir. Investir em algo que vai rentabilizar. Seja num negócio próprio, seja numa conta, numa aplicação, investir algo. Porque a lógica, ela é muito clara. A gente nunca pode gastar mais do que aquilo que a gente recebe. O único momento que a gente pode fazer isso é quando existe uma visão de investimento a longo prazo, onde vai ter um resultado daquilo ali. Seja, por exemplo, assim, uma faculdade, uma graduação, uma imersão, algo que vai te trazer um retorno, onde futuramente vai te trazer entendimento, clareza, direcionamento para multiplicar os seus recursos. Aí é um investimento consciente, é um parcelamento consciente e que você vai colher frutos disso. Então, e aí também separar ali um percentual para, eu falei, o desfrute, o viver, o investimento, e um percentual também para estudos. Porque quanto mais você estuda, aprende e aplica, mais você também vai conseguir multiplicar esse recurso.
Então, esses são 3 itens que sempre que eu trago nas minhas consultorias, eu trago essa visão e esse entendimento para fazer essa gestão. E a partir daí, você já consegue fazer um planejamento. E você conseguindo seguir esse planejamento, você vai ver que não vai faltar recursos, mas você vai ter que parar e olhar para suas emoções. Ou seja, a gente volta novamente para o pilar emocional. Chegou ali no final, chegou ali no meio do mês. Deu aqui alguma situação e eu entrei numa crise emocional. Nós, mulheres, que temos ali os nossos dias, né? Naqueles dias a gente fica mais emotiva, a gente acaba tendo esse impulso de comprar algo, ou mesmo que seja de jantar fora, de fazer algo diferente, e ali muitas vezes acaba indo um valor que não era para ir. Mas se eu olhar para dentro de mim e me acolher naquela emoção e tiver um entendimento, não, eu estou com vontade de fazer isso por conta disso. Então, o que eu decido fazer? E aí você passa a tomar decisões conscientes. Então, a própria palavra nos traz, né? Sobretudo, guardar o coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida, inclusive a financeira. Então, eu tentei, dentro do nosso tempo, ser o mais direta possível e clara, né, para vocês, e me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entender um pouquinho mais, tipo assim, como que eu poderia fazer, né, na rotina, para ter uma organização, como que eu poderia olhar para isso, para fazer uma organização e a partir dali seguir, né? Ou, por exemplo, mas eu estou com muitas dívidas, o que que eu faço? Como que eu faço para, a partir daqui, fazer o certo? Isso é um ponto bem interessante e bem importante. Nós desapegarmos do passado. A gente não vai negar a dívida. Mas enquanto o teu coração estiver apegado nessa dívida, você não vai conseguir olhar para frente, para o futuro e prosperar. Então, nesse ponto, qual a orientação que eu trago? Vem para o presente, olha a tua situação no presente, olha o futuro, faz um planejamento para o futuro, e aí você pega a dívida e dilui ela no planejamento do futuro, e tira o teu coração do passado. Porque tudo que te prende no passado vai te impedir de avançar. Certo? Como eu mencionei, aí depois ali querendo alguém trocar uma ideia um pouquinho mais sobre isso, pode me chamar ali e a gente desenvolve sobre. A princípio, que eu tinha para compartilhar com vocês seria nessa linha, nessa visão. É algo que eu pratico e aplico, né? E com certeza os frutos vêm, os frutos virão, vocês perceberão. Vou colocar ali no grupo para vocês as 2 tarefinhas. Uma eu já mencionei, que é justamente fazer essa lista para vocês terem consciência de aonde está indo o dinheiro de vocês e a partir dali começar a olhar para um planejamento, né? E a segunda tarefinha que eu vou colocar lá para vocês hoje é sexta-feira. Olhem até sexta-feira da semana passada, 7 dias. 7 dias. Tudo que vocês compraram. Faz uma listinha de tudo que vocês compraram. E dentro dessa listinha aí vocês vão olhar de forma intencional. Isso aqui eu comprei por emoção ou eu comprei de forma consciente? Esse investimento foi emoção ou foi consciente? Lembrando, o que é consciente vai te trazer frutos, vai te trazer resultado. Se não te trouxer resultado, você comprou por emoção. Certo? Até aqui alguma dúvida? Alguém quiser trazer alguma coisa? Aproveitar que estamos ao vivo. Uau! Meu Deus! Minutos para explodir a cabeça. Fiz várias anotações. Mulheres, aproveitem a oportunidade. A Silvia está aqui.
disponível para tirar dúvidas, então, se tiver alguma coisa para trazer, traga. Alguma pergunta para ela? A parte financeira é sempre uma parte delicada de a gente falar e comentar, porque é uma área onde mostra a nossa vulnerabilidade, né? A nossa vulnerabilidade, principalmente com relação a autocontrole, no sentido de controle emocional mesmo. E a gente não quer assumir e reconhecer que a gente está descontrolada. Mas é muito importante, porque quando a gente consegue olhar para isso e colocar isso para fora e dizer, não, realmente, eu entendi que é uma disfunção emocional que me leva a me afundar nas contas, digamos assim, né? E aí você consegue começar a olhar para esse emocional e resolver essas situações. Uma frasezinha aqui para vocês anotarem. Permissão sem consciência gera desperdício. Escassez sem fé gera paralisia. Mas a consciência alinhada ao propósito transforma cada decisão financeira em um investimento no futuro que Deus está construindo através de você. Então, tudo aquilo que está alinhado com o nosso propósito vai frutificar e multiplicar. Né? Seja um investimento que nós estamos fazendo em nós mesmas, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, seja um investimento que a gente está fazendo de negócios, no nosso negócio, que vai gerar recursos tanto para nós como para outras vidas, outras famílias, porque todo mundo que tem um chamado para a empresa, para empreendedorismo, tem um chamado no reino de multiplicar isso. Porque Deus está trazendo recursos e abençoando outras vidas através da tua vida. E quando um empresário tem essa visão e esse entendimento e olha para isso como algo que é, tipo assim, cara, olha o que Deus está confiando a ti. São vidas, são famílias. É poderoso demais isso. Certo? Obrigada, meu amor. Ninguém vai fazer perguntas. Aproveitem a oportunidade. Acho que estão digerindo tudo. Veio meio que assim, por conta do tempo que a gente tem aqui, para não se estender muito, né? Mas é algo lógico, é algo óbvio, e daqui a pouco muitas vão dizer, sim, isso eu já sei que é assim, que tem que ser assim. Mas é aquela pergunta que eu sempre vejo a Cris fazer. Então, por que não faz? Você já sabe que é assim. Essa é a minha frase favorita, que eu escuto muito essa frase. A gente sabe o que precisa fazer na nossa alimentação, na nossa rotina com nós mesmas, e daí eu digo, por que não faz? Então, olhem para a vida de vocês, olhem para as finanças de vocês. Eu fui muito bloqueada nessa área durante muito tempo, eu tive que perder muito dinheiro para aprender. Aqui, como a Silvia falou, é uma esfera. Nós temos 12 áreas da vida, e uma das 12 áreas é as finanças. E essa área é uma coisa que a gente não quer olhar, porque, como a Silvia falou, é uma coisa sensível de a gente olhar, porque mexe muito com coisas que a gente às vezes não quer mexer. Então, se alguma de vocês aqui foi tocada, se incomodou, se mexeu com algo dentro de você, é porque você precisa olhar para isso com mais atenção e amor. Porque a religiosidade, ela faz com que a gente olhe para as finanças como se não importasse. Quantas coisas, depois que eu me converti, me batizei, passei pela minha jornada com Jesus, estou ainda, eu me percebi sendo religiosa, olhando para essa área da vida que eu precisava olhar com outros olhos. Então, essa sexta-feira é um convite para a gente olhar para essa área da nossa vida com outros olhos, com olhos de, como a Carolyn falou, nós somos multiplicadoras da riqueza. A mulher, ela é solo fértil. Nós somos abençoadoras, nós somos multiplicadoras, nós somos muito ricas. O nosso solo, ele já é rico por natureza. E devido a algumas experiências que a gente viveu com relação a dinheiro, a gente muitas vezes no presente continua vivendo essas experiências e nem percebe.
como eu falei ali no chat, eu já fui extremamente consumista. Mas por quê? Era um guarda-roupa cheio e um coração também cheio de bagunça, de falta, porque a gente quer encher com coisas, às vezes, o nosso roupeiro, que o nosso coração está faltando. Então, tem essa área emocional que é necessário a gente olhar, eu trato até hoje, e é bem como a Silvia falou, eu olho para as coisas e o meu consumismo, às vezes, ele quer vir, eu digo assim, não, mas eu preciso disso? Não, mas eu nem preciso disso, sabe? A Ana Cláudia colocou aqui, eu aprendi muito, daqui para frente vou pesar quando precisar tomar uma decisão de compra. Que bom, meu amor, que você aprendeu. Essa é a intenção do nosso tempo de mesa. Você é nova aqui, né? Então, a intenção do nosso encontro aqui de segunda a sexta é trazer clareza para vocês, trazer um direcionamento para vocês, porque eu já fui uma mulher perdida no mundo. A Silvia também, que está aqui conosco hoje, compartilhando o aprendizado dela, ela já foi uma mulher também perdida nas finanças, então não existe nenhuma mulher aqui que sabe mais que a outra. Todas nós estamos aprendendo. As coisas que a gente compartilha são coisas que a gente vive na nossa vida, no nosso bastidor. Nenhuma mulher aqui é perfeita, nós estamos todas aqui para aprender. Então, Ana, fico muito feliz, celebro demais que tu tenha aprendido alguma coisa, celebro demais que todas vocês tenham aprendido alguma coisa com isso que a Silvia compartilhou hoje conosco. Você quer falar mais alguma coisa, Silvia? Sim, bem rapidinho. Já teve um outro tempo de mesa que eu compartilhei isso, mas como tem muitas mulheres novas, eu quero trazer rapidamente uma percepção para vocês olharem para isso. Algo que fica um pouco confuso na cabeça das mulheres, principalmente quando nós estamos nessa parte da vida de trabalhar o nosso feminino, é a questão de trabalhar ou não trabalhar, fazer ou não fazer, dar conta ou não dar conta. E eu gosto muito da visão de Provérbios 31, obviamente, que fala ali da mulher, né? E a mulher, ela é gestora, como a Cris trouxe ali. Nós somos terra fértil. Então, quando a gente fala em o feminino ir para a área de descanso, não é a parte de descansar e não fazer nada. Sim, nós podemos trabalhar. A ideia de o homem ser o provedor é um provedor num formato de sacerdote. Claro, também a provisão financeira, né, material, mas é uma provisão de emocional e espiritual para nós. E nós que recebemos isso, multiplicamos isso, né? Então, só para deixar aí mais uma pulguinha atrás da orelha das mulheres novas que estão chegando agora, que a gente já teve, né, um outro momento que eu fiz também uma aulinha rápida aqui, onde eu trouxe essa visão, né, essa percepção. Então, que vocês não fiquem apegadas nessa questão do feminino, porque o feminino não pode trabalhar, tem que ser dona de casa, dona do lar, tem que sim também, mas tem que ter o entendimento do equilíbrio, de o que está vindo para dentro do seu lar, como que você está multiplicando isso. E você saber fazer essa gestão das emoções de investimento consciente ou emocional vai ajudar o seu marido, o seu companheiro a multiplicar. Então, vocês juntos, você vai levar ele a multiplicar isso. Era isso que eu queria compartilhar. Muito bom, Silvia, muito bom isso que você trouxe. E é a mais pura verdade, porque a gente começa a andar essa caminhada com Jesus e acha que a gente precisa abandonar as coisas. Não, não é sobre isso. Claro que eu deixei a empresa e meu trabalho, né? Porque eu cumpri um chamado, eu cumpri uma missão com aquela empresa, com aquelas coisas que eu fazia, e Deus estava me chamando para cumprir uma outra missão, bem como a gente falou ontem. Durante o nosso chamado, nosso propósito na Terra, Deus vai entregar missões. E as missões, elas são temporárias, elas não são para sempre. Então, a missão da mulher dentro do lar é multiplicar. Seja ela fazendo alguma coisa para vender, seja ela recebendo um recurso que o marido trouxe para multiplicar através daquilo ali que ele trouxe, enfim. E compreender o lugar que a gente está faz com que a gente tenha clareza sobre isso. Porque se a gente não compreende o lugar que a gente está ocupando,
a gente não tem clareza do que a gente vai fazer. Então, a mulher, sim, a mulher de Provérbios é a mulher que compra, que vende, que multiplica, que ela dá direcionamento para as coisas, ela sabe fazer todas as coisas. Ali Deus deixa claro que ele nos deu a capacidade de fazer múltiplas coisas por algum motivo. Por isso que a mulher ela é multiplicadora. Por isso que a mulher ela vê coisas que o homem não vê. Por isso que a mulher 5 coisas ao mesmo tempo, porque ela é multiplicadora, ela é gestora. E gestão fala também de gestar tudo. A mulher ela não está aqui para gestar somente um bebê, ela está aqui para gestar todas as coisas. Mas a gente vai falar bastante sobre isso em outro momento. Gratidão, Silvia, pelo teu transbordar. Se vocês tiverem, mulheres, façam perguntas. Façam perguntas. O mundo, ele é movido por perguntas. Então, façam perguntas. Se vocês, agora vocês ainda estão processando o que vocês receberam. Então, se tiverem alguma dúvida, coloca lá no grupo depois. Compartilhem as chaves que vocês acessaram. Daqui a pouco, outra mulher que não pôde estar aqui com a gente presente, coloca lá no grupo. Certo? Amo, honro a vida de vocês. Teremos aí um excelente, extraordinário final de semana. Amanhã tem live lá no meu canal do Instagram. Domingo a gente tem Destra. E eu sempre compartilho o link da Destra no sábado para vocês. Então, não saiam dessa atmosfera. A gente procura sempre estar perto e fazendo coisas, movimentos para a gente não apagar a nossa chama, certo? Gratidão, Silvia, mais uma vez. Amo e honro a vida de todas vocês. Gratidão pela presença. Eu que agradeço. Amo vocês. Foi maravilhoso. Obrigada, Cris.